Gente, eu gostaria de fazer uma solicitação. O pessoal da equipe do Direção Espiritual está tendo muita dificuldade com os e-mails que vocês mandam. Muita gente manda e-mails para falar dos problemas, para as dificuldades. Ótimo, o grande objetivo do nosso e-mail é esse. Aí tem gente que quer fazer a gente chorar, mandando aqueles negócios, aquelas mensagens que você abre e vai aparecendo fotinha e vai aparecendo aquilo. Aquilo trava a nossa caixa de e-mails. Então, se você acha bonito, guarde e mande só para os seus amigos. Para a caixa do Direção Espiritual, por favor, não mande. Não encaminhe para nós mensagens direcionadas, aquelas coletivas, correntes, não. Só mande se você tiver um assunto pessoal para tratar. E aí você vai ajudar a gente a ter um atendimento mais qualificado. As pessoas reclamam que não estão tendo respostas dos e-mails que mandam, das cartas que mandam, mas a melhor maneira de compreender o outro é você se colocar no lado dele. Imagine você recebendo aí 1.500 cartas por semana, 3, 4 mil e-mails por semana, se você daria conta de manter isso em dia. Então, compreenda que nós somos poucos aqui. Eu sou um só. Eu ainda não pude me clonar. E não pretendo também, porque eu não aguentaria uma outra pessoa igual a mim. Então, você vai ter que ter um pouco de paciência. E se você tem o hábito de ficar mandando essas mensagens no endereço do Direção Espiritual, por favor, retire-nos da sua lista e você só mande os assuntos que verdadeiramente são particulares e que nós vamos atender com muito carinho, tá bom? Padre Fábio, meu nome é Vanessa, tenho 31 anos e gostaria que me ajudasse a orientar uma amiga de 28 que nesse final de semana, em um retiro de cura e libertação, sentiu um forte chamado para ser freira. Durante as orações, ela teve uma visualização de uma aliança e depois, na adoração do Santíssimo, foi revelado que ali havia uma moça que Deus chamava para ser freira. Ela sentiu como sendo para ela e ficou desesperada. Coitada. Desesperou por quê, gente? Não é tão ruim assim não, né? Passamos o final de semana juntas e ela está inconsolável, uma vez que o seu sonho é encontrar alguém, casar, ter filhos, fazer mestrado. E está super triste porque não é o sonho que ela tem para ela. Como devo agir, padre? Quero ajudá-la a tirar dessa angústia que está sentindo. Fizemos faculdade juntas, é uma moça virgem que nunca namorou, apenas ficou com alguns rapazes, mas não gosta muito de sair. Não, mas gosta muito de sair, se divertir, estar e curtir a família e sonha em encontrar alguém e construir uma vida a dois. Em relação à religião, assim como eu, sempre participou e busca colocar Deus como prioridade na vida e também nas suas atitudes. Aguardo um retorno, Vanessa. Vanessa, minha filha, fala para sua amiga não ficar angustiada, não. Quando Deus nos chama para alguma missão específica, é claro que Ele vai considerar aquilo que a gente é. Ela não tem que se desesperar porque teve uma visualização. Muito cuidado, a gente precisa ter muita cautela com esses retiros de cura e libertação, quando são proclamadas essas coisas para todo mundo. E digamos que ali tinha 200 pessoas que estavam ali, garanto que umas 30 viram a mesma aliança. Então cuidado, porque no momento em que as pessoas estão rezando, elas estão pensando lá nos casamentos delas, nas dificuldades que vivem com os maridos. E naturalmente o símbolo do casamento vem no processo da oração. A mente joga para, essas informações todas, porque nós rezamos assim, a partir da nossa criação mental. Não significa porque no momento da oração ela visualizou uma aliança e depois alguém proclamou que no meio daquele monte de gente alguém iria ser freira, não significa que ela precisa encarar isso como uma determinação. Porque o que gera o sofrimento na sua amiga? É o fato dela sentir-se determinada, como se Deus estivesse escolhido e agora não passa mais pela decisão dela. Pelo amor de Deus, nós não podemos compreender essas coisas assim. Você tenha consciência de que o processo de Deus não é assim. E fale com ela, converse com ela. Deus não vai nos forçar a absolutamente nada. A gente precisa tirar da nossa cabeça essa imagem de que Deus está sempre pronto para nos contrariar. Não. Muita coisa que nós queremos na vida, Deus quer também.
É nobre querer uma família, querer se casar, querer ter filhos. Isso é muito nobre. Quem foi que disse que é mais nobre ser freira do que ser uma mãe de família? Isso é cultural. Durante muito tempo a gente ficava pensando que o filho que foi ser padre era o melhor que todos. Não, não necessariamente precisa se pensar assim, não. O importante, minha gente, é a gente estar feliz, satisfeito no exercício daquilo que é nosso. Eu tenho aptidão para isso, a minha vocação é essa. Deus nos fala através destes esclarecimentos. Como é que eu soube que eu queria ser padre? Um dia apareceu lá dentro do meu quarto uma luz e uma voz falou grave comigo, vai ser padre. Não. É um processo natural, é o que a gente estava falando no início. Deus se revela na nossa história com tudo aquilo que a gente tem como pessoa. Então, cuidado para a gente não ficar pensando que as manifestações de Deus na nossa vida serão sempre grandiosas e miraculosas. Não, Deus nos fala através do bom senso. E isso a sua amiga vai descobrir aos poucos. A vocação dela, ela vai descobrindo à medida em que as coisas vão se encaminhando, em que ela vai permitindo que a vida a encaminhe. Então não tem que ter ansiedade, não tem que ter desespero. Não precisa ficar nesse aperreio todo, né, como dizem no Nordeste, porque houve uma manifestação, uma visualização e depois alguém disse que uma moça ali seria freira. Não. Essas orações podem gerar muitos equívocos dentro de nós. Porque depois que passa o retiro, o que a gente precisa retirar? Os frutos do retiro, não é? Se lá Deus mexeu no coração da sua amiga e fez com que ela pensasse na sua vocação, que bonito, mas não tem que ser com desespero. Discernimento não precisa ser tempo de desespero. É o contrário. Nenhuma decisão importante pode ser tomada no momento que nós estamos felizes demais, nem quando estamos tristes demais. Aprendi isso no seminário com o Padre Maurício. Ele sempre dizia, a boa opção na vida é aquela que nós fazemos no meio termo. Isso serve para todos nós. Se você está com muita dificuldade na vida, está tudo muito atribulado, cuidado, não tome decisões muito importantes. Se você está felicíssimo, que nem cabe em si, cuidado, você pode tomar decisões motivado por essas alegrias que nem serão duradouras, são passageiras e de repente você acha que aquilo é a melhor coisa do mundo e começa a mudar todos os seus caminhos. Cuidado, a nossa vida requer muito cuidado. Nós não podemos tomar decisões fundamentais em momentos inoportunos. Quais são as decisões fundamentais? São aquelas que mudam a nossa vida. As decisões acidentais são aquelas que podem ser modificadas depois. Você acorda lá um dia, hoje eu quero ficar loira. Aí você pinta o cabelo de loiro. Isso é acidental. Porque depois você pode pintar o cabelo de preto de novo, né? Agora, existem decisões que mudam as suas escolhas. Você muda o seu modo de viver. E para essas decisões nós vamos tomar muito cuidado. E Deus vai falar ao nosso coração através do bom senso. Sempre que você estiver com dificuldade de decidir, coloque como ponto fundamental para a sua decisão isso. Coloque o bom senso. Pergunte, peça conselho às pessoas que você considera sábias, às pessoas que você considera ser de bom senso. O que é o bom senso? Onde é que existe um equilíbrio, né? Será que isso vai ser bom para a minha vida mesmo? E aí é a grande graça, né, de nós termos pessoas em quem confiamos. Parece que tudo vai sendo ligado, né? E é assim mesmo. Então, a decisão, ela não precisa ser imediata, ela pode ser com mais calma, porque quanto mais a gente reflete para tomar a decisão, maior será a possibilidade da gente acertar na decisão que tomou. Não significa que vai acertar sempre. Às vezes a gente reflete, chega lá e errou. Não tem problema. Voltamos atrás e recomeçamos. Só que existem questões fundamentais que a gente não tem como voltar mais. Depois que a gente decide, muitas vezes o passo dado, a gente desencadeia uma série de coisas que já tem consequências sérias. Como outro dia, uma mulher que estava passando um conflito muito grande porque queria separar-se do marido. Só que já tinha adotado algumas crianças. Agora ela não tem mais direito de decidir sozinha. Tem que olhar para o contexto das crianças que estão adotadas.
É a vida. A gente precisa reaprender essa história de fazer planos, de calcular com tempo marcado. Eu vou investir nisso agora. Agora é tempo de estudar. Agora é tempo de namorar. Agora é tempo de trabalhar. Porque quando a gente faz tudo muito junto, a gente corre o risco de não fazer nada direito. Nós vamos para um rápido intervalo, mas a gente volta já com o programa de Direção Espiritual.